A história segue o nosso protagonista chamado Kim, um jovem estudante universitário de 20 anos. Ele também trabalhava meio período em um estabelecimento, no entanto, ele achava essa vida muito chata. Mas sua vida muda completamente após a Terra começar a ser invadida por monstros, e após isso ele é transportado para um lugar de despertar chamado Tutorial. No entanto, após terminar o tutorial, ocorre um erro no sistema e ele não consegue retornar para a Terra, ficando preso no tutorial. Após passar 3.000 anos nesse lugar enfrentando um monstro brutal, ele quebra o espaço-tempo e retorna à Terra com sua própria força, com todas suas estatísticas no máximo. Esta é a parte 3, se ainda não viu as partes anteriores, deixarei uma playlist abaixo para vocês. Agora continuaremos de onde paramos. Yubin, juntamente com Yui, estava lutando contra um monstro bizarro que encontraram. Após uma intensa batalha, Yubin consegue eliminar essa criatura. Yui ainda estava impressionada por eles terem conseguido vencer essa batalha. Porém, logo em seguida, Yui avisa Yubin que outros dois monstros iriam atacá-lo. Por sorte, Yubin consegue desviar a tempo. Ele pergunta a Yui quanto de mana ela ainda possui. Ela diz que já usou todos os buffs e com isso só consegue usar feitiços simples, uma ou duas vezes no máximo. Yubin percebe que isso é muito ruim e que ele teria que matar esses dois antes que os buffs dela acabem, não importa o que, e assim ele vai para cima desses monstros. Enquanto isso, onde Kim estava, o sistema informa que outra batalha estava acontecendo na dungeon. Kim pergunta quanto tempo até ele chegar lá, e o sistema informa que ele vai alcançá-los em 30 minutos se tomar a rota mais curta a pé. Kim diz que isso é bem longe e o sistema informa que devido à estrutura da caverna, ele não pode voar pelo ar. Ele diz que parando para pensar nisso, está tudo bem contanto que ele não voe pelo ar, e assim ele ativa seu modo despertado e vai quebrando as paredes da caverna. Yubin ainda estava na batalha, porém em uma situação complicada, e Yui não tinha quase mais nada de mana para suporte. Enquanto Kim ia rapidamente pelas paredes, o sistema informa que em 1 minuto ele chegará. Na quebra da dungeon na cidade, Kang estava lutando contra os monstros. Voltando para Yubin, usando sua força restante, ele ainda continuava lutando e consegue eliminar outro monstro, mas sua força estava se esgotando. Yui fala que isso lembra os bons velhos tempos, e Yubin confirma. No entanto, eles vão ter que matar todos eles para poderem conversar livremente. Um dos monstros fala que eles são mais fortes do que todos os humanos que enfrentaram até agora. Contudo, nenhum único humano sobreviveu para contar a história depois de enfrentá-los. E depois que aquela coisa foi transplantada neles, eles renasceram como seres imortais, se chamando de novos humanos. E Yubin se pergunta do que ele estava falando, e o monstro fala que vai mostrar para eles o poder esmagador dos novos humanos. E Yui não conseguia acreditar no que estava vendo, pois essa criatura absorveu os corpos dos outros dois monstros mortos, ficando enorme. E Yubin se questiona se isso é uma fusão de 3 partes ou se era algum tipo de robô ou algo assim. Yui fala que isso vai ser uma grande pedra no caminho. Ela pensa que estava quase sem mana e Yubin pensa que praticamente não tinha mais força. Ele sabia que esse era o pior cenário possível, pois era como se eles tivessem que enfrentar 3 monstros ao mesmo tempo. Entretanto, eles são veteranos que sobreviveram a incontáveis campos de batalhas, ao lado de outros heróis contra terríveis inimigos. Assim, ele fala para Secret Yui que não está sendo razoável, mas pede para conservar o máximo de mana possível e usar suas habilidades de buff nele mais uma vez. Ela diz que tem mana suficiente para mais um último feitiço, mas em vez disso vai dividir e dar ele 3 buffs, embora eles sejam efetivos apenas equivalentes a 1/3 do normal. E usando o resto de mana que possui, ela usa os encantamentos para fortalecer Yubin. Ele fala que vai mostrar a força dos primeiros que sobreviveram ao inferno, indo para cima dessa criatura. Yui percebe que os tremores estavam ficando cada vez mais fortes, e logo em seguida a parede ao lado deles é destruída, onde Kim chega e com apenas um soco ele dizima esse monstro. Eles não conseguiam acreditar no que estavam vendo. Após isso, Kim fala que é um alívio ver que eles estavam a salvo. Em seguida, o sistema informa que ele encontrou a energia da Pedra do Dia. Kim fica um pouco confuso, questionando se aquilo que estava com ele não era a Pedra do Dia. O sistema informa que estava tendo erro na análise e assim diz que essa entidade desconhecida carrega a energia da Pedra do Dia. Yui percebe que apesar daquele golpe poderoso, o corpo e seus fragmentos ainda estavam se contorcendo. Yubin fala que vai acabar com isso, mas Kim pede para ele esperar um pouco. Kim pergunta se o sistema pode absorver a energia. O sistema informa que é pequena e impura, mas pode absorver, e uma vez que ele faça, essa entidade será destruída. Assim, Kim fala para absorver. Após isso, o sistema fala que a quantidade de energia é insuficiente para desbloquear uma nova função do sistema. Mas o sistema informa que seria o suficiente se ele lhe permitisse absorver a orbe que ele estava segurando. Kim pensa que esse sistema está se expressando cada vez melhor. O sistema fala que pode sentir o boss da dungeon e um fragmento da energia impura atrás da parede próxima a ele.
Yui fala que ainda não encontraram o boss, a mariposa rainha, onde eles precisam matá-la para sair da dungeon. Em seguida, Kim dá um soco na parede. Yui pergunta por que ele destruiu a parede, mas Kim não fala nada e apenas vai andando. E o Bin fala para eles seguirem ele, e um pouco mais à frente, para a surpresa deles, eles se deparam com o boss. O sistema fala que pode sentir um fragmento corrompido de uma pedra do dia dentro do boss da dungeon. Kim estava surpreso questionando se aquele é o boss da dungeon que estava na porta da morte. O sistema diz que ele deve absorver a pedra do dia dentro do boss para matá-lo e limpar a dungeon, onde o monstro estava atualmente incapacitado e parecia estar pedindo que ele o matasse. Kim pergunta ao sistema se ele consegue ler as emoções dos monstros. O sistema responde que não é capaz de ler exatamente suas mentes, mas consegue sentir suas emoções simples, onde ele conseguia sentir sua raiva e sua tristeza juntamente com medo e resignação. Kim pensa que então os monstros podem sentir emoções, assim como os humanos, e ainda quer que ele o mate. No entanto, não era apenas Kim que estava achando essa situação estranha. Onde o principal alvo deles, a Rainha Mariposa, que deveria estar supostamente na Câmara da Mariposa, estava dentro de uma caverna desconhecida na dungeon, habitada por monstros não identificados. Além disso, estava fatalmente ferida e presa a um enorme ciclo mágico. A suspeita dos caçadores de hackear se transformaram em certeza quando observaram o monstro. Eles tinham passado por dezenas de câmaras de mariposa em suas carreiras. Então sabia que as coisas não estavam certas. Yui fala que isso é um círculo mágico de restrição, mas nem todos podem ativar um círculo mágico tão grande, o que precisaria da habilidade de um caçador de rank S. E o Bin fala que o mais bizarro é que o monstro estava aberto e tinha levado os órgãos dele, onde se fosse ferimentos normais de batalha, os cortes seriam brutos e irregulares, mas para esse monstro os cortes estavam muito precisos e limpos, como se os órgãos e as partes úteis tivessem sido removidas e o monstro deixado para morrer. Yui fala que ele tem razão e estava pensando exatamente nisso. E o Bin pensa que se eles estiverem corretos, esse lugar é uma dungeon artificial, criada por alguém. E o Bin fala que não consegue acreditar no que estava vendo, querendo dizer que há alguém realizando experimentos em monstros. Kim pensa que o que eles falaram pode estar certo, mas isso não é totalmente inesperado, já que até mesmo a Coreia do Sul estava usando o resto do Dragão de Fogo para realizar experimentos. Com isso, ele sabia que precisavam escapar dessa dungeon antes que algo aconteça com eles. Ao se aproximar desse monstro, Kim fala para o sistema absorvê-lo. Yui percebe que esse era o mesmo fenômeno de antes, e o Bin se pergunta o que seria esse fragmento brilhante. Após absorver o fragmento da Pedra do Dia, o boss é eliminado. Kim fala que vai explicar depois, mas primeiro eles deveriam sair da dungeon. Yui fala que ele está certo e que eles deveriam conversar do lado de fora. Após isso, eles saem da dungeon e, para a surpresa deles, ao lado de fora, eles se deparam com vários soldados. Yui pergunta se aconteceu alguma coisa. Em seguida, a tenente aparece e eles acabam descobrindo que se passaram 2 meses desde que eles entraram na dungeon. Yui não consegue acreditar, dizendo que uma câmara de mariposa leva no máximo 3 dias para ser limpa. Kim pergunta ao sistema se isso é verdade. O sistema começa a calcular e diz que dentro da dungeon se passaram 71 horas, enquanto 1441 horas se passaram do lado de fora. Kim fica bastante surpreso com isso e se pergunta se há uma diferença no fluxo do tempo, da mesma forma que quando ele estava preso no tutorial. A tenente fala que eles informaram a primeira-ministra sobre o retorno deles, então ela deveria chegar em breve, mas primeiro eles deveriam retornar ao laboratório. Ao retornarem, com o passar do tempo, a ministra chega e fala que estava feliz por eles estarem a salvos. Após isso, elas assistiram às filmagens que Yui tinha feito para que pudessem ver todos os ocorridos dentro da dungeon. A ministra fala que eles passaram por muitas coisas e que vão contatar com eles em breve novamente, e assim eles poderiam tirar um bom descanso. A ministra fala que a gravação vai permanecer confidencial, e Yui fala que está tudo bem. Após eles saírem, Kim fala que recuperou a Pedra do Dia. A ministra fala que ele fez um bom trabalho e se pergunta quais são os limites da força dele, pois parece que ele está sempre quebrando seus limites. Ela fala que com essa Pedra do Dia em posse deles, a humanidade dará mais um passo em direção ao fim deste fenômeno de monstros. Antes de Kim sair, a ministra fala que tem algumas pessoas esperando por ele. Ele se pergunta quem seriam, e ao sair para o lado de fora, ele se encontra com sua equipe e pergunta por que eles estavam tão acabados. Em seguida, o sistema atualiza as informações pessoais deles. Com isso, Kim descobre que todos despertaram como jogadores, mas o sistema informa que estava tendo um erro e com isso atualiza as informações pessoais deles novamente, revelando que estava detectando algum tipo de poder desconhecido que não pertence aos jogadores. E assim, cria uma nova categoria e aqueles que pertencem a essa nova categoria são Kang e todos os outros membros da sua equipe. Kim fica surpreso, questionando se todos eles agora têm o mesmo poder que Kang. Após isso, todos gritam alto, parabenizando o capitão pelo seu retorno. Kim fala que parece que eles passaram por muita coisa durante a sua ausência, e diz que eles fizeram um bom trabalho. Kang fica feliz por Kim elogiá-lo.
Kim pergunta o que aconteceu durante esse tempo que ele esteve ausente e o que aconteceu com a roupa deles. O vice-capitão fala que aconteceu muitas coisas com eles, onde no dia em que o capitão entrou na dungeon, uma quebra de dungeon aconteceu e Kang teve que lutar contra os monstros. O tenente-coronel fala que nunca pensou que haveria outra besta como Kim. O vice-capitão pensa que sabia que o novato era poderoso, mas vendo como ele destruiu os monstros, ele excede em muito as suas expectativas. E se naquele dia o capitão não tivesse parado ele, o vice-capitão acredita que estaria morto agora, e apesar de estar em choque com sua força, ele está aliviado pelo novato ter entrado no time deles, mas também se sentia frustrado por sua própria falta de poder. Ele pensa que não pode ficar de lado desse jeito para sempre, onde ele queria ficar forte, e tão forte quanto aquele pirralho. Seu colega pergunta se isso é possível, onde eles nem jogadores são, e mesmo se houvesse uma forma, ele duvida que Kang vá falar para eles. O vice-capitão fala que não podem depender do capitão e do novato para sempre. Com isso, ele fala que não tem nada a perder perguntando a ele, e se ele contar, ótimo, se não, tanto faz. O seu colega fala que está preocupado que o novato possa ter algum tipo de rancor contra o vice-capitão. O vice-capitão fala para ele não se preocupar, pois irá resolver tudo isso sozinho, e com isso, ele pergunta a Kang. Kang questiona se eles querem saber mais sobre o poder que ele tem. O vice-capitão fala que se for possível para humanos comuns como eles ganhar o poder que ele tem e se tornarem fortes, eles estão dispostos a seguir as ordens de Kang. E para a surpresa deles, Kang aceita ensiná-los. Após isso, Kang os leva até o lugar onde ele treinou para ficar forte. O vice-capitão percebe que esse lugar parece uma área selvagem de treinamento do tipo que só veria em filmes históricos sobre artes marciais. O vice-capitão pergunta se Kang treinou embaixo da cachoeira ou comendo algum tipo de erva ou planta estranha, e Kang fala que é isso mesmo. Mesmo ficando surpreso com isso, o vice-capitão fala que estará sob os cuidados dele agora, e assim eles começam a fazer o treinamento de Kang, e dia após dia eles iam fazendo todos os tipos de treinamento até que eles conseguem despertar como jogadores. Kim fica surpreso por eles fazerem isso por 2 meses e ficarem assim. O vice-capitão fala que de agora em diante o capitão pode confiar neles, e Kim fala que sempre confiou neles. Em outro lugar, uma pessoa misteriosa estava vendo as informações de alguns jogadores, e pouco tempo depois 3 pessoas aparecem. Essa pessoa misteriosa fala que isso é lamentável. A bruxa dos olhos de Ebano, uma das pessoas que chegaram, fala que este incidente não fazia parte do plano deles, mas pode corrigir isso imediatamente. A pessoa misteriosa fala que ela deve ir lá e resolver isso, na Coreia do Sul. Em outro lugar, alguns soldados estavam transferindo o corpo do dragão de fogo. O soldado que estava dirigindo fala para seu parceiro não dormir, pois eles estavam em uma missão importante. O seu parceiro fala que como a guilda do escudo acabou agora, ele questiona quem teria coragem suficiente para tentar roubar isso dentro do território coreano. O que estava dirigindo fala para ele não menosprezar os restos de um monstro de 8 estrelas, pois vários países estão fazendo de tudo para apenas dar uma olhada, com isso eles não devem baixar a guarda. Um pouco mais à frente, eles entram em um túnel, e para a surpresa deles, assim que entram, a saída é destruída. Seu companheiro fala que ouviu que os túneis e pontes estão colapsando devido ao aparecimento de portais, mas ele se pergunta por que isso foi acontecer logo agora. Um pouco mais à frente, eles se deparam com um caminhão exatamente como o deles, e ao abrir, eles acabam sendo atacados. Após isso, o caminhão vazio sai do túnel. E o helicóptero que estava sobrevoando acredita ser o que estava com o corpo do dragão, assim fala no rádio que estava tudo bem. O outro caminhão com o corpo é levado para outro lugar. Um pouco mais afastado desse lugar, a primeira-ministra tinha chegado para fazer uma reunião, porém, logo em seguida, ela percebe que todos à sua volta estão sob um feitiço. Ela sabia que magia de encantamento usa uma grande quantidade de mana, mesmo sendo apenas um alvo, portanto, para conseguir lançar em toda essa multidão, isso é trabalho de um feiticeiro altamente habilidoso. Após isso, uma pessoa aparece ao lado dela. A ministra fala que isso não faria sentido a menos que fosse ela, a mestre da guilda do escudo, Yurin. Ela pergunta por que a ministra fez aquilo, se ela queria tanto assim prejudicar a guilda dela. A ministra fala que eles cometeram crimes, e criminosos precisam ser punidos. Yurin começa a rir e pergunta se ela então vai incriminá-la também. A ministra fala que é claro que vai fazer isso, pois se alguém cometer um crime, essa pessoa será punida e presa, seja ela ou qualquer outro. Yurin fala que ela ainda é arrogante como sempre, e assim diz que então era para ela dar seu melhor, pois não pode se segurar onde sempre quis lutar contra ela. Em seguida, Yurin vai embora e o feitiço é desfeito. Após isso, a ministra fala para cancelar todos os planos futuros e convocar a divisão de segurança agora. Em outro lugar, Kim e os outros estavam eliminando monstros. Kim percebe que seus companheiros realmente mudaram, onde agora eles devem ser capazes de parar a quebra de dungeon de rank baixo sem a sua ajuda.
Pouco tempo depois, um deles vem informar que receberam as ordens para se reunir no quartel-general. Kim pergunta o que aconteceu. Seu companheiro fala que um grupo desconhecido de indivíduos roubou os restos do Dragão de Fogo. Em uma pequena e sem nome construção nos arredores de Seul, no porão desse lugar, a ministra chega. Neste lugar, os generais do Terceiro Exército da República da Coreia e os oficiais do governo responsável pela defesa nacional e segurança, juntamente com o time de gerenciamento de dungeons especiais, estavam todos reunidos. Assim, uma conferência de segurança nacional iria começar. O assunto seria o caso do resto do Dragão de Fogo que foram roubados por um grupo desconhecido e a entrada não autorizada na Coreia da mestra da guilda do escudo que estava no exterior. Um dos oficiais fala que o poder mágico de enganação da mestra da guilda estava tão forte que apenas perceberam que ela tinha entrado pelo aeroporto depois de verificar as câmeras de segurança. A ministra, irritada, fala para o diretor do serviço de inteligência que isso significa que há uma falha na segurança nacional da República da Coreia e como os civis poderão confiar neles desse jeito. A ministra pensa que as habilidades dela melhoraram, onde ela sempre foi habilidosa em enganação, mas não ao ponto de poder controlar um aeroporto inteiro. A ministra pergunta se estão procurando pela localização dos restos do Dragão de Fogo. O general fala que estão analisando as câmeras de segurança nas estradas, mas parece que sabiam onde as câmeras estavam e quebraram antecipadamente. Com isso, ele acredita que será difícil encontrá-los. A ministra pergunta se as câmeras de segurança são as únicas câmeras na Coreia, onde também tem câmera nos carros que rodam nas ruas e até as câmeras nos celulares das pessoas. O general pede desculpas e a ministra fala que tudo isso é uma grande dor de cabeça. Um dos oficiais pergunta se por agora encontrar os restos do Dragão de Fogo não deveria ser prioridade, pois se isso for exposto, a repercussão será enorme. A ministra pensa que ele tem razão, onde o valor dos restos do Dragão de Fogo é astronômico e, para ser precisa, é praticamente impossível colocar um valor monetário nele. A razão é simplesmente porque nenhuma outra nação ou organização limpou oficialmente uma dungeon de 8 estrelas antes. Com isso, ela fala que o Capitão Kim irá atrás da mestra da Guilda do Escudo com a Agência Nacional de Inteligência e o resto dos membros do time, juntamente com Kang, irão perseguir os restos do dragão com as forças armadas. E assim, ela fala para colocarem isso na cabeça deles. Esses dois incidentes possuem nível de importância na segurança nacional. E logo sem a cooperação das outras guildas, o governo da República da Coreia será a força central e resolverá isso por si só. O oficial pergunta se o Capitão Kim vai sozinho, dizendo que o inimigo é a mestra da Guilda do Escudo e persegui-la sozinho poderia ser muito ruim. Ela fala que foi por isso que chamou alguém previamente. Essa mulher vai até Kim e fala que é um prazer conhecê-lo, se apresentando como um membro da divisão de contra-espionagem do Serviço de Inteligência Internacional chamada Joae. Um dos oficiais fala que a agente Joae tem que lidar com uma importante missão em Israel e como pôde fazer algo como isso sem discutir com ele. A ministra pede desculpas dizendo que a situação é tão urgente quanto essa. Um dos oficiais fala que indicar um agente normal pode ser que ela acabe atrapalhando o Capitão Kim ao invés de ajudá-lo. Onde ele fala que seria melhor um agente que seja um ex-jogador ou talvez dividiriam um time de dungeons especiais em dois e seguir em frente com o plano. Um dos seguranças fala que vai explicar, perguntando se todos se lembram do nome Tamer. Onde na batalha 12 do 10 de São Guinan, os cidadãos de São Guinan que não conseguiram a ajuda dos primeiros naquela época foram todos evacuados com segurança sem nenhuma casualidade por uma única heroína chamada Tamer. E depois que descobriram que Tamer era apenas uma garota de 18 anos de idade, a nação reconheceu sua habilidade e especialmente a convocou como agente no Serviço de Inteligência Nacional. Agora, 10 anos depois, Tamer, que ainda está protegendo a segurança do país na linha de frente no exterior, está atualmente trabalhando como a maior agente veterana no Serviço de Inteligência e agora ela está trabalhando usando seu nome verdadeiro como agente Joae. Um dos generais fala que, pensando bem, ele se lembrou disso, já que ele era o comandante lá, onde ela subia toda vez que ele tentava expressar sua gratidão. A ministra fala que agora parece que todos chegaram a uma decisão comum. Após esses eventos, Kang fica irritado por não conseguir ficar junto com Kim novamente. Kim fala que não tem escolha e pergunta se pode contar com ele novamente dessa vez. Em seguida, Joae chega e fala que estava procurando por ele. Kang, ao olhar para Joae, por alguma razão, acaba ficando bastante assustado. Joae fala que não esperava que o Capitão Kim estaria perto de uma criança insolente, mas ela diz que chamá-lo de criança não seria algo correto. Kang pergunta como ela sabia e Kim não estava entendendo nada. Em um lugar que ninguém nunca conseguiu escapar vivo, um lugar onde toda a ilha é uma prisão chamada Ilha do Mal Celestial, em uma das celas Park estava preso. Pouco tempo depois, Yuri com sua equipe chegam, onde ela fala que veio para encontrar o seu irmãozinho. Os guardas tentam de tudo, mas nada adianta, onde ela dizima todos sem dificuldade. Um pouco mais à frente, ela se depara com outros dois jogadores, onde um deles fala que já esperavam que ela viesse, e assim já teriam preparado uma armadilha. Porém, nem mesmo assim foram capazes de pará-la, e com isso ela consegue soltar Parker, que seria seu irmão.
Pouco tempo depois, Kim chega juntamente com Joae e toda a prisão estava destruída. Ela fala que já esperava por isso, mas estava muito pior do que ela pensava. Em seguida, ela pede para procurar pelos sobreviventes. O sistema informa para Kim que não há mais sobreviventes dentro. Kim fala para ela que não tem mais ninguém vivo dentro da prisão. Ela pergunta como ele sabe disso, e Kim fala que vai contar os detalhes depois, mas primeiro eles precisam entrar. Joe pensa que esse cara é muito apressadinho. Ao entrarem na prisão, eles se deparam com vários corpos. Joe fala que a formação mágica funciona normalmente, mas mesmo assim isso tudo aconteceu. Kim fala que a força sempre cairá diante de uma força maior. Ele fala que no final eles estavam um passo atrás. Kim pergunta para onde deve ir agora. Ela fala que tem uma forma de descobrir. Em seguida, ela ativa uma de suas habilidades, na qual vários ratos aparecem. Ela pede para ele não ficar tão surpreso, dizendo que eles são amigos dela. Tamer é alguém com a habilidade de trabalhar com plantas e animais como se fossem amigos, e mesmo entre os jogadores, essa é uma classe extremamente rara. Kim pergunta ao sistema o que a agente Joe estava fazendo agora, e o sistema fala que ela está se comunicando com os animais, sendo uma habilidade interessante. Kim acha isso bastante impressionante. Ela diz que, de acordo com os pequeninos, depois de fazer um massacre aterrorizante, eles escaparam da prisão e foram na direção oeste. Com isso, ela fala para eles começar a perseguição indo para o oeste, onde não importa o quão boa ela seja em enganar, é impossível enganar todo mundo. E assim, chegamos ao final deste vídeo. Como sempre, espero que tenham curtido. Não se esqueça de deixar o seu like e se ainda não é inscrito, não custa nada se inscrever. Isso me motiva bastante a trazer novos vídeos o mais rápido possível. Se chegou até aqui, só tenho a agradecer. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!